Olha, é muito difícil chegar nesse momento. Eu tô até arrepiado. É muito difícil chegar nesse momento para poder conversar, para falar para vocês o que se passou e por que eu decidi fazer o Biscoitando. Porque a verdade, cara, é que eu já sofri muito preconceito, mesmo sendo uma pessoa padrão. Preconceitos religiosos comigo mesmo, da igreja comigo, preconceitos no trabalho, em outros lugares. Mas o pior de tudo que me aconteceu, eu vou relatar agora. E antes de qualquer coisa, eu preciso do apoio de vocês. Porque não é fácil falar sobre esse assunto. Não é fácil justamente por causa do que já fizeram com ele. Eu também preciso falar a respeito. Então esse vídeo não é só uma declaração, como também uma denúncia. Uma parte dessa história eu não tenho nem como provar, mas eu senti. Eu vivi, tá na minha pele, me atravessou. Se vocês acompanharam os últimos TBTs, onde eu estava justamente contando a minha história, o último momento que eu parei foi em março de 2019. Eu estava trabalhando numa empresa, tinha sido convidado num primeiro momento para poder fazer um evento. E desse evento eu comecei a crescer muito rapidamente. Já estava sentando na mesa dos diretores e conversando sobre projetos. E no dia 15 de março saiu finalmente a divulgação, né, do meu nome como diretor. 15 de março de 2019, a gente se reuniu naquele lugar que parecia ser o novo ambiente da empresa, o novo local que essa empresa iria se reunir. E foi muito bonito aquele momento, né? Foi um momento de realização pessoal muito grande. O presidente da empresa, o CEO, estava no meio da roda. Era uma roda de aproximadamente 50, 60 pessoas, né, que trabalhavam lá, colegas de trabalho. E eu fui chamado no meio. Foi um momento onde vários de nós choramos. Os outros diretores, os outros heads também foram chamados. Então, tive uma vitória muito grande naquele dia. Mas, quando foi na segunda-feira, dia 18, né? Esse dia foi mais um final de semana, sexta-feira. De sexta para sábado eu viajei para Salvador, porque meus pais moravam aqui. E eu tava tendo algumas complicações, assim. Já tinha um tempo, na verdade, né? Eu tava perdendo peso, tava com muito cansaço. Mesmo assim, eu não conseguia juntar uma coisa com a outra, né? Porque eu tava num movimento muito intenso no trabalho, né? Participando de verdade, porque eu queria garantir essa promoção, vamos dizer assim, né? Então, às vezes eu ficava lá até muito tarde, assim, comia mal, né? Às vezes, no final do dia, a gente pedia uma pizza. Esse tipo de comportamento que a gente tem quando a gente quer crescer muito numa empresa, né? E aí, eu tava tendo diarreia, né? O corpo às vezes febril. Eu tava tomando antibiótico. E aí eu precisei ir na segunda-feira no médico, que é aqui no SUS, no SEDAP, nessa época. E eu lembro da doutora ter prescrito os antibióticos. Eu fui bem cedo para poder receber logo atendimento, mas as nossas reuniões eram sempre de segunda-feira de manhã, então eu acabei perdendo. Essa não foi a primeira vez,
que eu perdi. Eu já tinha ido no médico em alguns outros momentos, mas depois desse dia eu precisei vir com mais recorrência, justamente porque eu estava tratando essas infecções, né? E aproveitei também para poder fazer o exame de sangue. Naquele dia, quando eu cheguei lá em Feira de Santana, que é onde eu trabalhava, o presidente, que era meu amigo, né, esse que é o CEO, eu pelo menos assim como eu entendia, ele me levou até para poder tomar a injeção de antibiótico no hospital, porque eu não tinha carro, né? Ele me levou de carro, fez essa gentileza, me levou no hospital. E aí, eu tomei essa injeção, né? Ele ficou assim preocupado, né? Já tínhamos conversado sobre esses assuntos no WhatsApp. Ele falava assim: o que será que você tem? O que será que você tem, né? Tomara que você fique bom logo. Eu falei assim: cara, eu não sei, mas próxima semana eu já devo estar recebendo aí o resultado. Mas não deve ser nada demais, né? Eu sempre me cuido. Deve ser só estresse mesmo, né? E aí, galera, no dia 25, que foi na outra segunda-feira, eu precisei tomar outra dose de antibiótico, porque não tinha funcionado. Aquela primeira vez que eu tomei não foi o suficiente, né? Ou seja, e aí mais uma vez, na outra segunda-feira eu me atrasei. Participei da reunião online, mas eu me atrasei. E aí essa última semana foi uma semana um tanto tensa, assim, porque eu tava preocupado, né? E tinha um lançamento, tinha outras coisas acontecendo, movimento da empresa. Eu já tava com o meu time, tinha que lidar com um time novo, né? Uma equipe que eu tinha chamado para poder participar. Eu vou tentar encurtar essa parte da história para dizer o seguinte: no dia 1º de abril, que é conhecido como Dia da Mentira, eu voltei no médico para poder pegar o meu exame. E aí eu recebi a fatídica notícia. No dia 1º de abril de 2019, eu recebi a fatídica notícia de que eu estava com HIV. De que eu tinha contraído o vírus do HIV. E no dia 3 de abril, eu fui demitido sem justa causa. Contar sobre isso com certeza me machuca. Porque, mesmo eu sendo um cientista, foi aterrador receber essa notícia, especialmente porque eu sempre me cuidei. Vocês me veem aqui no canal, falando sobre tudo isso. Eu sempre fui essa pessoa, mas eu era ainda mais fechado quando eu morava em Feira de Santana, porque eu era extremamente dedicado ao trabalho. Mesmo morando sozinho, meus vizinhos eram crentes, a mulher que tinha alugado o apartamento pra mim era crente, enfim. Não chamava qualquer pessoa pra minha casa, mesmo assim me envolvi com pessoas que eu não conhecia, né? Com pessoas sigilosas, com pessoas que eu não sabia o nome. Em algum momento isso pode ter acontecido. Nesse momento que eu recebi o diagnóstico, galera, eu fiquei assim, muito preocupado, muito tenso, porque a gente fica nessa de querer saber quem foi que passou pra gente, né? Mas naquele momento, sinceramente, era a coisa menos importante. No dia 3 eu fui demitido. Basicamente na mesma semana, eles já sabiam que eu tava com alguns sintomas. E o mais louco disso é que quando eu fui demitido, né? Quando houve a reunião de demissão, finalmente, me perguntaram assim, né? O presidente me perguntou: é HIV, não é? Como é que eu ia responder um negócio desse, velho? Eu tava muito desesperado, né? E eu tava muito desesperado. Eu vou contar essa história ainda porque ela vai ficar pior. Eu tava muito desesperado, galera, porque já tinham meses que eu estava assim. E eu tinha feito um último exame de HIV.
essa agora é a parte da denúncia. Eu tava muito desesperado porque já tinham meses que eu estava assim. E se eu tinha meses que eu estava assim, isso significa dizer que eu já estava com uma carga viral, que a quantidade de vírus que estava no meu corpo provavelmente é alta. Então eu podia morrer. Então eu fiquei assim... Ali sim, eu fiquei preocupado porque poderia ser, né, uma sentença de morte. Tipo, eu não desejo esse momento pra ninguém. Eu não desejo esse momento pra ninguém. Eu sempre me cuidei, como eu tô falando pra vocês, mesmo transando com camisinha. E é o que eu falo aqui pra vocês. Eu fazia meus exames, entendeu? Periódicos. Porque, velho, a partir do momento em que qualquer merda acontecesse, todo mundo tá suscetível a isso. Todos nós estamos suscetíveis. É um vírus, sabe, velho? Pode acontecer com qualquer pessoa. A gente precisa sim se cuidar, mas pode acontecer com qualquer pessoa. E eu preciso trazer agora a denúncia. Porque, galera, eu sempre me cuidei, velho. Sempre me cuidei. Sempre fiz meus exames. Se eu soubesse antes, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Meu último exame onde eu fui fazer foi em julho. E tava dando negativo. E em que momento isso aconteceu? E aí foi quando eu volto no tempo. E aí eu vou trazer essa denúncia. Galera, é o seguinte. Em outubro de 2018, eu tinha sido internado. No dia 15 de outubro para o dia 16 de outubro, eu tinha sido internado no Hospital Português, aqui na Barra, em Salvador. E eu tava com uma série de sintomas muito estranhos, assim, né? Que, obviamente, mais uma vez, eu nunca iria conseguir conectar com HIV, porque eu sempre me cuidei. Meu último exame era super recente e nesse período de tempo eu não tinha transado com ninguém, especialmente sem capa. A última vez que aconteceu, né, que eu tinha transado com alguém sem capa e que eu não conhecia, enfim, eu fui tomar meu PEP, né? Enfim, é muito confuso, né? Até porque é isso, a camisinha ela pode até não proteger 100%, mas ela protege bastante. Teve outros momentos, óbvio, né? Quem é que, enfim, faz um sexo oral de camisinha? Quem é que se lembra de não depilar, de não raspar? Quem é que se lembra de, enfim, ter ferida na boca e não fazer um sexo oral? Porque essas coisas aí, realmente, eu não estava extremamente atento a isso em especial. Porque é uma coisa que a gente não para poder pensar, depois é que a gente começa. Mas ainda assim, as possibilidades são muito baixas. E aí vem uma outra denúncia que eu quero fazer. Olha, isso tudo aqui é tão pesado e pode ser tão bizarro, sério mesmo, porque eu não tenho provas, eu adoraria fazer uma investigação, mas eu não posso dizer nada. O mais importante nessa mensagem, galera, é que vão fazer os seus testes com urgência. Com urgência, com urgência. O problema não está em descobrir ser soropositivo. O problema está em demorar muito para descobrir que você foi infectado e aí pode ser tarde demais. No dia 17, a gente já tinha feito vários exames, né? Velho, perdi peso rápido, tava com diarreia, febre, vermelhidão, vou botar aqui as fotos. Eu tava com gânglios inchados, eu tava com, enfim, algumas coisas assim. E coincidiu, foi bem no período que eu ia entrar naquela outra empresa, né, que eu tava falando. Uma mistura de sentimentos de preocupação. Tinha uma palestra que eu ia dar, eu não consegui, por causa justamente disso, eu tava internado. Fala pessoal, tudo jóia? Por favor, não repare o cabelo bagunçado. Eu tô internado agora no Hospital Português, fui identificado aqui com dengue, tá certo? Infelizmente não vou poder estar com vocês, tô fazendo o maior esforço aqui agora pra poder gravar esse vídeo, por ter algumas sensações assim, muito frio, febre, tá? Bom, mas eu não podia deixar de me manifestar com relação à palestra de hoje, que é tão interessante, principalmente com esse tema de deixando o seu legado na história. Eu achava que fosse dengue, chikungunya, zika, a porra toda. Menos isso de HIV.
E assim, no dia 17, né, de noite, um enfermeiro chegou para poder fazer o exame de HIV para mim, comigo. Eu tive que assinar um documento, ele perguntou um pouco sobre a orientação sexual, foi ali que eu comentei a respeito. E assinei o documento, fez a colheita, né, de sangue para fazer os exames. Lá pro dia 25 de outubro, eu já tinha recebido alta. Tava me sentindo melhor. Ainda assim, não estava perfeito, mas já conseguia andar, porque nesse período de tempo eu não estava conseguindo nem sequer andar. E galera, eu voltei a tentar acessar o sistema para poder pegar o resultado do exame no final de outubro. E não estava disponível, né? Aí beleza. Quando foi no começo de novembro, eu liguei para lá, fui até o laboratório, ainda disse que estava em preparação. E eu, obviamente, com isso fiquei despreocupado, porque, veja só, como eu falei, primeiro eu sempre me cuidei. E assim, se fosse um negócio sério, vocês concordam comigo que eu seria chamado? O protocolo é esse, né? Eu acreditei na empresa, acreditei no laboratório, acreditei no hospital. Galera, novembro o resultado não veio, dezembro o resultado não veio, mas mais uma vez, nenhum tipo de resposta. E aí veio essa loucura de trabalho que eu tô falando pra você. E eu comecei a me preocupar porque como eu falei, né, em janeiro eu comecei a ficar doente, mas eu não tinha tempo de voltar pra Salvador direito, velho. Eu morava em Feira de Santana, e mesmo assim o resultado só podia ser pego presencialmente. Olhe, até hoje, consultando no site, tá dizendo isso, ó. Galera, nessa época que eu já tava assim, desesperado, porque eu acreditava que realmente só podia ser HIV mesmo, eu voltei lá no Hospital Português pra tentar pegar o meu resultado do exame. Você sabe o que eles me disseram? Pronto, dá uma olhadinha na minha galeria, eu não tenho amostra do senhor. Aí, no caso, para resolver, eu preciso de uma coleta. E se o senhor puder fazer uma segunda cópia do termo. Eu não posso fazer isso, porque eu preciso daquele resultado, daquela amostra daquela época. Mas isso a gente não fez, porque a gente só faz com o termo. Eu não tenho como não ter assinado esse Não, termo. não estou dizendo que o senhor não assinou. Se Então o senhor vocês está me perderam. dizendo que assinou, isso, aconteceu alguma coisa. A enfermeira que me atendeu, porque eu comecei a fazer um escarcéu, já tava nervoso. A enfermeira que me atendeu lá na parte do laboratório falou assim pra mim: olha, parece que a sua amostra foi perdida. Olha, parece que você não assinou o documento e por isso o seu exame não foi processado. Eu falei assim, gente, isso não é possível. Eu preciso saber o que aconteceu com minha amostra. Eu preciso saber o resultado desse exame nessa época. E isso muda muita coisa. Aí finalmente eu consegui conversar com a diretora do laboratório. E aí esse áudio eu tenho gravado, porque dessa vez eu estava desesperada. Português, faço técnica do laboratório. A gente está com um problema com o paciente, que na verdade por uma falha de comunicação interna, não foi dado seguimento ao HIV, teste HIV do paciente. Não consegue liberar o resultado porque não é conclusivo, ele não pode liberar um resultado que não é conclusivo, porque você vai dar em outro laboratório negativo e ele vai liberar um resultado que não é conclusivo com a primeira amostra. Não, mas tem uma justificativa. Não, mas se seguir a portaria, não, isso está sujeito a um processo, entendeu? O laboratório está sujeito a um Mas já processo. está. Eu sei que está, mas assim, Então. eu não posso estar por conta de uma falha interna nossa, mas ele não pode entrar num processo porque liberou um resultado fora da legislação. Pronto, vamos lá. Entendeu? Eu Fora da preciso, legislação. então, O que ele falou, ele me retificou aquilo que eu até nem tinha falado com ele, mas falei para você, que ele ia solicitar uma extrema urgência, ele liberaria o resultado ainda esta semana. Mas são seis meses. Sim, meu filho, mas assim, isso não vai alterar o resultado de agora, o anterior você vai ter. Ele quer um comparativo, né? Não é comparar, é assim, o resultado, como eu te falei, o HIV, ele faz alguns testes na metodologia ELISA. Certo. Se ele não é conclusivo, ele pede uma nova amostra, faz mais 2 ELISAs e faz uma biologia molecular. Para garantir que é negativo, olhar para eliminar os falsos negativos e os falsos positivos. Certo. Então, o que eu estou pedindo a ele de uma forma até para tentar ajudar é que ele libere. Eu sabia que ele não ia poder fazer isso, porque é legislação, é Anvisa,
Ministério da Saúde, que obriga que existam os testes confirmatórios, para não se pode, não se deve Pronto, liberar então, testes conclusivos sem os Eu vou te dar o meu e-mail. Eu vou pedir para que haja uma comunicação escrita a respeito disso, dizendo que houve uma falha enfim, de vocês em me solicitar uma nova amostra para chegar a uma conclusão. Porque assim, para mim, de forma específica, eu preciso ver esse resultado. E se não tem um resultado, e o resultado é... Quer dizer, não existe, não tem um resultado. O resultado é inconclusivo. Você vai ver esse resultado. Se você coletar novamente, porque vai sair o resultado que está lá. Depois de tanto insistir. Olha, se você quiser, a gente pode fazer um exame aqui agora. Em menos de tanto tempo, vou te dar o resultado. Galera, o ano era 2019, né? Assim, em menos de tanto tempo eu vou te dar o resultado. E eu assim, tenso, preocupado, né? E eu perguntei o que foi que aconteceu com a minha amostra. Ele falou assim, na verdade, você deveria ter sido chamado aqui. A minha amostra deu negativo, eu quero saber se nesse momento eu estava negativo para HIV. Ela, não tenho como te dar... não estava negativo, mas estava provavelmente positivo. A gente chama de um exame inconclusivo. E o certo era você ser chamado para poder fazer uma segunda vez esse exame. Eu falei assim, por que nunca me chamaram? Meu Deus do céu, por que nunca me chamaram? Por que, velho? Por que simplesmente eu não soube disso antes? Isso teria mudado tanta coisa na minha história, na minha vida nesse momento, velho. Você tem noção do desespero que eu estava nesse momento? Que eu já tinha ficado super doente, perdido peso, cheio de sintoma e ainda tinha sido demitido. Meu irmão... Eu saí de lá furioso, né? E com muito medo. Até hoje, eu não tenho o resultado desse exame. Eu nunca fui chamado, por mais que eu tivesse ido lá algumas vezes. Agora isso vai ficar muito estranho, porque eu preciso falar sobre isso. Galera, essa história fica muito mais bizarra quando é o seguinte, né? Eu tô falando pra vocês que eu sempre me cuidei. De novo, não posso acusar, não posso afirmar, mas tem essa coisa na minha cabeça que me deixa assustado de acreditar. No dia 28 para 29 de setembro, eu tinha ido fazer uma cirurgia para tirar uma veia que estava grande na minha perna. E nesse dia, um pouco antes das eleições, eu estava com o meu cabelo pintado de vermelho. E assim, claramente, né, uma bicha de cabelo vermelho que estava defendendo o PT num momento de grande comoção política. Vocês sabem o que aconteceu, tiveram pessoas que foram assassinadas a sangue frio. Existiram pessoas que foram, enfim, atacadas de diversas formas. Vocês sabem do que eu estou falando. E galera, o angiologista, o médico que tinha feito essa cirurgia em mim, ele era declaradamente bolsonarista e de extrema direita. E como é que você sabe disso, Ítalo? Por uma razão muito simples. A gente teve outras consultas anteriormente e discutimos relativamente o assunto, né? Não posso dizer se ele era homofóbico. Que respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. Maioria é uma coisa, minoria é outra. Minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. A sociedade é ofendida, a família é ofendida. Você sentiu... Se eu quero contratar um motorista para levar meu filho no ensino fundamental, se eu perceber que ele é homossexual, eu vou contratá-lo? É um direito meu. Ensinar para criança que ser gay é normal, é legal? Não. Eu não deixaria um filho meu de 5 anos de idade brincar com outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Porque nem um pai, nem você, nem eu, tem orgulho de ter um filho gay. A sociedade brasileira não gosta de homossexual. Não existe homofobia no Brasil. Que respeita o homossexual. Não posso dizer se ele quis me causar um mal. Mas para a pessoa com HIV, além do problema sério para ela, né, é uma despesa para todos aqui no Brasil. Mas
Galera, eu fui operado no dia 29 de setembro e no dia 17 de outubro eu estava com um monte de sintomas. Olha, tem um período que a gente chama de soroconversão, que é quando começa ali a acontecer a resposta imune no corpo humano com relação ao HIV. E esse período, geralmente, é de 3 a 4 semanas, ou seja, de 21 a 28 dias, certo? Mas antes disso, do dia 7 ao dia 14, acontece a proliferação do vírus, que é brutal. E isso depende da carga viral da pessoa que passou para você e da forma como essa infecção, essa contaminação aconteceu. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que estava com uma carga viral altíssima, transou sem camisinha, com a cara que teve fissura e, além disso, ainda teve ali troca de fluidos, né? De esperma, sangue, pá. Imagine, só para você entender a situação. Pô, claro que a resposta vai ser muito diferente daquela que foi um deslize em um momento, sabe? Com uma carga viral da outra pessoa muito menor. Tudo que eu tô pensando, tudo que eu pensei sobre isso, pode parecer bizarro, pode parecer maluco, pode parecer insano. Mas eu fico inquieto. Eu não consigo imaginar diferente disso, eu não tenho como provar, não tenho como investigar. Eu só tenho como suspeitar. Como faz parte da minha história, eu tenho que contar isso aqui. Eu fiz uma cirurgia e menos de um mês depois eu estava com uma série de sintomas no meu corpo. E o exame que eu fiz para detectar se eu estava com HIV simplesmente sumiu. Simplesmente nunca apareceu na minha mesa. Eu não sei. Mas sinceramente, olhando assim, parece um projeto político maldito, né? Macabro, bizarro, para matar pessoas LGBTs. Porque se eu sou infectado propositadamente durante o período da cirurgia, sem eu saber, eu estava apagado, estava anestesiado, não ia saber se ele carregava uma amostra para infectar pessoas, não faço ideia, galera. Sabe? Não sei como aconteceu, não posso dizer que foi isso, assumo as responsabilidades de risco que todos corremos, né? Mas de antemão é muito, muito intrigante. Eu fiquei assim, ó, velho, para poder falar sobre isso aqui, como é que eu tô? Esse é um assunto sério. Eu posso te dizer o seguinte, se existe uma intenção maldosa, inclusive política, para matar pessoas LGBTs, eu posso te garantir que esse foi um modo eficiente. Fui infectado com HIV, não pude saber se estava infectado ou não. E vida que segue. E não era para matar só a mim, né? Porque como é um vírus infeccioso, não era para matar só a mim.